Essa pergunta eu tenho muita dúvida de fazer, assim, que eu quero muito entender a tua visão sobre racismo. O que é racismo para você? Você, como um homem negro, você olha para um racismo e esse racismo ele se traduz no quê? Porque hoje em dia a gente vê tanta gente querendo surfar uma onda que isso me incomoda, assim. Muita gente querendo, sei lá, ser o grande salvador de homens negros, salvador de capivara, salvador disso, salvador daquilo. O cara quer salvar, meu, eu quero salvar e tal. E aí o cara joga tudo no mesmo balaio, tudo virou racismo, tudo virou uma coisa assim. Eu quero entender o que você pensa sobre racismo. Define para mim racismo. Tu definir racismo, Paulo, é complicado. Eu acho que o racismo é aquele, eu ia falar bom e velho preconceito, aquele velho preconceito que permeia a nossa sociedade. Ainda tem muita gente racista. Eu julgo que diminuiu ao longo dos anos, né? Teve muita lei aí. As democracias liberais mostraram que há várias políticas públicas que dá pra gente fazer, que a gente acaba facilitando a vida dos negros, né, não em relação às pessoas brancas, mas colocando em paridade, ao menos legal, né, a gente tinha muitas das vezes um racismo que tinha naquele preconceito, naquele olhar, naquela abordagem eventualmente policial, etc., e que às vezes se refletia na própria legislação, como a gente tinha as leis de Jim Crow lá nos Estados Unidos, etc., e foram diminuindo essas leis, eu julgo agora até exterminando essas leis que criavam uma discriminação na própria legislação, né? E agora só sobrou aquele olhar, aquele preconceito que a gente tem que sempre se posicionar fortemente contrário, né? Só que o que eu vejo, Paulo, hoje em dia, é uma tentativa, como você me disse, né? Eu sou deputado, a gente tem que olhar sempre na visão política, é uma tentativa de capturar as pessoas negras, né? Capturar as pessoas negras com base no discurso, né? Então a gente vê muitas das vezes que, como eu disse, os políticos que eles dizem defender os negros, hoje em dia eles já estão atrapalhando a população negra e a população negra votando em quem esses políticos do movimento negro chamam de racistas. Então, por exemplo, a galera o movimento negro que é hoje em dia mais à esquerda, né, ela diz que tal pessoa é fascista e tal pessoa é racista. A gente vê cada vez mais os negros votando nessas pessoas que estão sendo chamadas de fascistas, que obviamente não são nem fascistas nem racistas, mas geralmente são de direita. Fazendo uma crítica, assim, você não acha que a direita, de alguma forma, deixou a esquerda se apossar dessas pautas? Deixou que não só dessas pautas, deixa eu só machucar hoje, que minha mãe sempre me assiste vai me dar bronca. Não, porque eu fico pensando assim, eu acho que a esquerda, de alguma forma, a esquerda brasileira, pensando nos deputados mais progressistas, eles surfaram essa onda sozinhos, assim, sem nenhum tipo de contraposição. E eu acho que a direita ela pecou muito nisso, porque nessa defesa de minorias, especificamente, houve uma generalização da situação e uma crítica a determinados grupos. Então, sei lá, eu me lembro do discurso, sei lá, do Bolsonaro em relação aos trans ou a homossexuais e tal. É um discurso muito mais ofensivo do que resolutivo. Então. Com certeza. Então, o que eu acho, Paulo? Acho não, tenho certeza que a direita, ela deixou a esquerda tomar algumas pautas assim, sem de WO, sabe? Não teve uma disputa entre a esquerda e a direita pela pauta racial. Não, a esquerda simplesmente se apossou. E é uma crítica até da nova direita com a antiga direita, que era muito apegada à ditadura militar, etc., que é um discurso muitas das vezes chato. Então, a direita ficou debatendo inflação, lei de responsabilidade fiscal, privatização, etc., enquanto a esquerda largou esse discurso, porque viu que não dava para discutir a economia com uma direita depois das catástrofes justamente do século passado econômico nos países governados pela esquerda, e entrou para um discurso mais cultural. Então, a famosa guerra cultural, por muitos anos, era uma guerra que a esquerda guerreava sozinha, sem uma oposição. Hoje a gente vê uma direita cada vez entrando mais na agenda woke, entrando cada vez no debate cultural, e agora há uma guerra cultural. Só que há uma guerra cultural que a direita está brigando há 15, 20 anos, e a esquerda brigou pelos últimos 80, 100 anos. Então, obviamente, eles vão estar na frente, mas não tenho certeza que a direita há de recuperar, como recuperou principalmente o debate econômico, né? Então, a gente vê isso acontecendo, né? A esquerda tentando pegar as bordas da sociedade, né? Pegando a pauta dos gays, a pauta dos trans, das mulheres, dos negros, e por muito tempo tentou pegar, sem a direita tentar pegar também. Agora a gente já está entrando no debate sobre racismo, entrando no debate sobre LGBT, né? Então, e não deixa, obviamente, Paulo, aí, de ser uma própria hipocrisia, né? Que a gente vê
Inclusive, eu tive esse debate recentemente no plenário da Assembleia. A esquerda tenta dizer que a direita é homofóbica. Só que, historicamente, e hoje em dia é assim, os países governados pela esquerda são os países piores para as mulheres viverem. São os países piores para os negros viverem. São os países piores para os gays viverem. Vai ver como uma mulher é tratada em Cuba. Vai ver como uma mulher é tratada na Venezuela, como um gay é tratado no Irã, na Arábia Saudita, na Rússia. E vai ver como essas minorias são tratadas nos Estados Unidos, no Brasil, que seja, mesmo com todos os nossos problemas, as nossas contradições, no Reino Unido. Então, a direita tem que tem que saber comunicar que, para as minorias, as melhores políticas públicas são as políticas públicas criadas na democracia liberal. Se a direita não conseguir comunicar que é melhor para um gay viver no Reino Unido do que na Arábia Saudita, aí realmente a direita tem que perder o debate cultural. Pensando mais uma vez nesse segmento da direita, né? A direita, ela se afastou também, não só dessas minorias, mas se afastou muito do jovem nos últimos anos, né? Um discurso mais reaça, assim, e eu vi a esquerda, até com essa agenda woke que você citou, conseguir avançar muito nessa galera, né? Eu acho que no caso, por exemplo, de movimento político, o MBL, para mim, assim, é um dos poucos movimentos que consegue ser de direita e dialogar ainda com essa juventude, né? Eu acho que não tem outro movimento assim que faça esse tipo de diálogo hoje no segmento da direita, enxergando o movimento político. Mas se você for analisar, foi mais um outro erro gigantesco da direita, né? Porque, sei lá, vou citar um exemplo aqui que eu me lembrei. Anitta na campanha eleitoral. Pô, o que a Anitta fez? A Anitta chegou e falou o seguinte: jovens, tirem título de eleitor. Foi lá, resolveu fazer o L, votar no Lula, tal, não sei o quê. Aquilo ali era muito direcionado para aquele determinado público dela. O que a direita começou a fazer? Pegou o discurso daquele cara mais velho e só dialogou com aquele cara mais velho, falando assim: essa Anitta é uma mulher que não preza pela família brasileira, que absurdo ela rebolando. Amigo, acorda, irmãozinho, acorda. Você não entendeu ainda que esse discurso ele pega um segmento específico da sociedade, mais conservador, mas ele não está dialogando com o jovem. Ou eu estou errado? Não, eu acho que você está certíssimo, inclusive no apontamento de que na direita, quem melhor consegue manter essa comunicação com o jovem é inclusive o Movimento Brasil Livre. Por quê? Porque o discurso da direita, da nova direita, ele ficou um discurso muito chato. É chato. Você vai em manifestação da direita, o que está tocando? Que país é esse? Hino nacional. Hino nacional, hino nacional, hino nacional. Vai na manifestação esquerda, tá no mínimo a Luísa Sonza rebolando. No mínimo, no mínimo. Então compara, você é jovem, você é aquele jovem alienado lá do Tropa de Elite, o sistema é fogo. Aí você vai na manifestação de esquerda, tem Luísa Sonza, Pablo Vittar e Anitta. No outro, um monte de gente mais velha, com a mão no peito, tocando o hino nacional e aplaudindo o Bolsonaro. O que você vai escolher? Algo é muito mais a própria estética, né? Roupa verde e amarela, aquela coisa de militar, exército, etc. Afasta completamente o jovem. Afasta completamente o jovem, e a questão principal é que, mesmo que a direita tenha essa estética, etc., ainda dava para, dentro dessa estética, né, que o MBL nunca teve essa estética, né, independente da defesa de valores serem muito próximos e parecidos, olha o doguinho aí. O principal é o jeito que a gente se comunica e o que a gente comunica. Então, não adianta. Não dá para fazer um vídeo no TikTok com 5 milhões de views falando sobre inflação. Não dá. Quem conseguir, por favor, me ensina. Agora, o Felipe Neto, ele emplaca vários vídeos de 5 milhões de views toda hora. Por quê? E se ele faz isso e todo mundo sabe que tem uma agenda política na comunicação do Felipe Neto, aí beleza, você vai fazer um vídeo no TikTok sobre inflação, vai dar 100 views, o Felipe Neto vai fazer um vídeo sobre algo aleatório, sobre BBB, ele vai jogar faz o L dele ali em algum momento e vai todo mundo ver. Então tem que discutir o que as pessoas querem discutir no fim das contas. O Brasil, ele quer discutir BBB, o Brasil quer discutir luva de pedreiro, o Brasil quer discutir capivara, o Brasil quer discutir essas coisas. E a função do poder público do político no geral, se comunicar com a população, que no fim das contas esse cara pode ser seu eleitor. Que é a questão principal. Se a direita continuar tendo nojinho de falar de Felipe Neto, de falar de Anitta, de falar de Luísa Sonza, de falar de BBB, o Felipe Neto não vai ter esse nojinho. Ele não vai ter esse nojinho, no fim das contas ele vai vencer. Então, política está cada vez mais ficando uma coisa de comunicação. Se a galera da política de direita não focar na comunicação e ficar naquela coisa institucional, retrógrada, de hino nacional, de manifestação de verde e amarelo, a gente vai perder. A gente vai perder principalmente os mais jovens.